Então, para iniciar aqui o nosso corte, a gente vai dobrar o tecido, né? Tanto a parte da frente quanto a parte das costas, ela vai ser cortada na dobra do tecido. Então, você vai dobrar o seu tecido, assim como eu fiz aqui, ó. Dobrei e vou cortar a frente e as costas. A gente vai deixar 1 centímetro de sobra de costura em toda a volta, porque esse molde não tem sobra de tecido nele, tá? A lateral, se você quiser fazer um acabamento com a costura francesa, você deixa 1,5 centímetros. Se você for usar overlock, pode ser 1 centímetro. Então, eu vou estar cortando aqui a parte da frente e das costas, do mesmo jeito aqui que vocês estão vendo cortar a frente, vocês vão fazer com a parte das costas. Pra gente cortar a manga, vai ser do mesmo jeito. Eu dobrei o tecido aqui, porque aí eu já corto as 2 mangas que eu preciso. Então, eu vou colocar a minha manga aqui e a gente vai recortar, tá? Também vamos deixar 1 centímetro de sobra de costura. E lembrando mais uma vez, se você estiver utilizando o acabamento com a costura francesa, deixa 1,5 centímetro nas laterais da manga. E outro detalhe também é que aqui na barra a gente vai deixar uma sobra de tecido pra gente fazer o túnel, né? Onde a gente vai passar o nosso elástico. Então, tudo vai depender da largura do elástico que você vai utilizar. Eu vou usar um elástico aqui de 3 centímetros de largura. Então, eu vou deixar aqui uma sobra de 4, porque eu preciso de 1 centímetro para o acabamento. Então, aqui eu vou marcar 4 centímetros abaixo da minha manga para a barra. Se você preferir, você já pode fazer essas marcações no molde e já acrescentar aqui na modelagem, tá? E eu vou estar recortando aqui em cima delas pra gente, né, finalizar aqui o corte da nossa blusa. Prontinho, gente, cortamos aqui a nossa manga, já cortamos todas as partes da nossa blusa. Só ficou faltando mesmo o acabamento do decote, tá? Para o acabamento do decote, eu quero deixar aqui como sugestão para você. Você pode optar por fazer o acabamento em revel, que também fica super bom nesse modelo de blusa. Ou você pode fazer um acabamento em viés também, tá? Um viés aparente ou viés interno, que é mais conhecido como debrum, que é o que eu vou fazer nesse acabamento. Então, nesse acabamento que eu vou fazer pro meu decote, é necessário que eu experimente essa peça. Lembra que eu comentei com vocês lá na aula da modelagem que se você tivesse dúvida enquanto abrir o seu decote, você não abrir muito, né? Experimentar a sua peça depois e ver se essa abertura que você fez é o suficiente para passar pela sua cabeça e se tá confortável aí para você. Se tiver tudo ok, o que você vai fazer? Você vai medir o seu decote da frente todo e o decote das costas, e à medida que der, a gente vai cortar uma tira, tá? Se possível, gente, no sentido do viés, tá? Se você tiver uma boa quantidade de tecido pro acabamento que a gente vai fazer. Tá bom, a gente vai começar fechando os ombros da nossa blusa, então eu vou fazer a costura francesa, vai passar aquela costurinha de 0,5 centímetro, e depois a gente vai desvirar fazendo a costura de 1 centímetro. Se você optou por fazer o acabamento em overlock, é só passar a costura reta e fazer o acabamento aí na sua máquina overlock após passar a costura reta. Fechamos os ombros, vai ficar assim do lado avesso, do lado direito. E agora a gente vai pra parte da manga, porque eu gosto de costurar a manga antes de fechar as laterais, porque eu acho que fica um pouco mais fácil, tá? Lembra que a nossa manga, ela tem um detalhe franzido. Então, a gente vai pegar aqui a manga. E o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui em cima na cabeça da manga, ou você pode passar até 2 costuras. E com essas costuras a gente vai franzir a cabeça da manga, né? Até que ela encaixe na cava da nossa blusa. Então, aqui eu vou colocar a minha máquina no ponto mais largo que tiver aí. Você vai ver qual é o ponto mais largo da sua máquina. E você vai passar um ponto aqui, sem fazer retrocesso, sem nada, só pra
a gente utilizar ele como para franzir a cabeça da manga. E após a gente passar essa costura, a gente vai pegar aqui uma dessas linhas, ó. Vocês vão ver que vai sobrar 2 linhas e a gente vai puxar. Isso vai franzir a cabeça da nossa manga. A gente vai pegar uma linha só, tá? E a gente vai puxar um pouquinho, tá? E aí a gente vai ajeitar aqui pra deixar bem bonitinho, pra que fique bem franzido por igual, tá? Mas vai ficar assim, tá? A cabeça da sua manga. Com isso, agora eu vou pegar aqui a minha blusa e a gente vai começar a posicionar ela aqui na cava, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que tem a parte da frente da nossa manga, né? É importante vocês marcarem. E essa parte aqui da frente, ela tem que ficar na parte da frente da blusa, tá? Então, eu peguei aqui a cava, ó. Essa aqui é a cava da frente da minha blusa. Então, eu preciso pegar aqui, ó, onde eu marquei frente na minha manga. E eu vou começar a prender essa manga aqui, ó, ao redor da cava da minha blusa. Então, aqui agora é só você ir unindo com alfinetes, né? Você pode alinhavar se você desejar. Eu vou prender aqui dos 2 lados e vou ver se eu preciso franzir mais um pouco, porque às vezes a gente tem que franzir mais um pouquinho para encaixar essa manga. Então, eu vou prender a minha manga aqui, ó, até quando estiver chegando perto aqui da linha que eu costurei para franzir. Aí, eu venho aqui do outro lado, prendo aqui também, ó, a parte das costas, na parte aqui da cava. Ó, aí você vai observar, ó, tá vendo que aqui a minha cava, a minha cabeça da minha manga, ela ainda tá grande, ó, ela não tá encaixando, tá sobrando tecido. Então, eu vou puxar mais um pouquinho aqui a linha e vou franzir um pouquinho mais, né, até eu perceber que essa quantidade tá encaixando certinho. Que nem agora aqui, ó, quando eu estico, ó, como que já encaixou. Já está do tamanho que eu preciso. E aí, o que eu faço? Eu gosto de pegar aqui e fazer alguns nozinhos aqui, tá? Dos 2 lados, para não desmanchar essa quantidade de franzido que eu fiz. Porque se eu for mexer no franzido aqui, pode ser que altere, né? Então, eu já vou fazer alguns nozinhos aqui nessas linhas. E isso evita de desmanchar o nosso franzido. Vou cortar aqui essa sobrinha aqui. E vou fazer aqui do outro lado também. Agora que eu fiz esses nozinhos, eu vou distribuir, vou arrumar esses franzidos aqui. Eu quero que ele fique mais concentrado aqui no topo mesmo da cabeça da manga, tá? Eu não quero ele tão para as laterais, então eu vou ajeitando aqui, ó. Vou puxando os franzidinhos e a gente vai arrumando. E aqui, gente, é no olho mesmo, tá? A gente vai ajeitando pra ficar bem bonitinho. E ficar, assim, o mais possível por igual, né? Em toda a cabeça da manga, né? Pra um lado não ficar mais franzido que o outro. Ó, ajeitei aqui. Se você ver que precisa puxar mais um pouquinho, vai puxando, vai ajeitando, ó. E depois que a gente ajeitou, aí é só a gente vir aqui agora, ó, e começar a prender a nossa manga aqui, o restante, né, que ficou faltando. E a gente vai colocando alfinetes aqui, ó. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, ó, tudo aqui em volta prendendo a manga, uma costura reta.
agora pode ser com um ponto normal, tá? E o acabamento aqui você pode fazer com overlock, você pode fazer com viés do próprio tecido ou até mesmo viés de cetim. Os acabamentos, gente, vocês que vão escolher, tá? Existem diversos acabamentos. Eu aqui vou fazer o acabamento no overlock porque eu tenho overlock, então eu vou passar o overlock aqui, mas vocês fiquem à vontade aí para fazer o acabamento que vocês desejarem. Então, eu vou passar a costura reta, vou fazer isso nas duas mangas, vou passar o acabamento em overlock e depois a gente vai fechar as laterais da nossa peça. Bom, gente, agora que a gente costurou as mangas, ó, ela vai ficar assim, com esse franzidinho aqui em cima, tá? Então vai dar todo esse charme na peça, né? Já dá um detalhe a mais. Faz o acabamento interno. E agora a gente vai o quê? Fechar as laterais da nossa blusa. Se você for fechar com a costura francesa, né, vocês já sabem, né? Primeiro você vai passar a costura do lado direito, né, meio centímetro, a primeira costura. E depois que você passar a costura na lateral do lado direito da sua peça, né, você vai costurar desde ali da manga, ó, até lá na barra. Meio centímetro, vai desvirar a sua peça e pelo avesso vai fazer outra costura na lateral de 1 centímetro. Tudo isso vocês aprendem lá no curso e muitos outros acabamentos, tá? Pra quem aí tá iniciando, vou deixar o link aqui abaixo, tem cursos para vocês se especializarem, tá? E lá tem aulas muito mais avançadas, né? Muito mais aprofundadas em todos os tipos de acabamentos que vocês podem aplicar na sua peça, mesmo que você não tenha overlock, tá? Então, não precisa ficar presa em uma máquina, né? Que talvez você não tenha, achando que não consegue fazer as suas roupas, tá? Você consegue sim, utilizando apenas uma máquina doméstica ou até mesmo uma máquina reta. Vai fechar as laterais, conforme a escolha do seu acabamento, né? E depois que a gente fechou as laterais, é onde a gente vai vir colocando o elástico, tá? O elástico aqui na parte da manga, tá bom? E o comprimento do elástico, eu gosto sempre de ressaltar o seguinte, que a minha manga, ela vai ficar mais ou menos aqui, tá? Então, eu vou medir aqui a largura do meu braço, onde vai terminar a minha manga, e eu tiro 2 centímetros, porque eu não quero também que fique muito apertado, tá? Então, esse elástico aqui, você pode fazer da largura do seu braço e diminuir de 1 a 2 centímetros, tá? Pra ficar mais confortável. Mas você pode testar passando o elástico em volta do seu braço, tá? Pra ver se ficou confortável o tamanho que você quer ele. Ele só precisa ficar um pouco menor que a largura total aqui, ó, da abertura da nossa manga, né? Ele precisa ficar um pouquinho menor, por quê? Porque a gente quer franzir isso aqui, tá? Então, a gente colocar pra dar um leve franzidinho também na nossa peça. Então, eu vou fechar as laterais e aí a gente vem fazendo esse acabamento aqui, que eu acho que esse acabamento aqui que talvez vai ficar mais a dúvida pra vocês aí, tá? Agora, aqui na manga, o que que eu fiz, ó? Eu no ferro vinquei 1 centímetro aqui na barra, tá? Então, você vai vincar coisa de 1 centímetro pro avesso, pra gente fazer o acabamento, né, do túnel que a gente vai fazer aqui pra colocar o nosso elástico. Esse elástico que eu tenho aqui, ele tem 4 centímetros de largura, tá? Mas você pode fazer com elástico mais estreito, se você preferir, tá bom? Eu vou diminuir um pouquinho desse elástico, porque eu quero ele com 3 centímetros. Mas aqui tem 2,5 centímetros. Eu vou estar diminuindo um pouquinho esse elástico. Então, se você tiver um elástico largo, e quiser diminuir, é só você tirar um pouquinho aqui, ó. Então, eu vou tirar um... Então, eu vou estar utilizando esse elástico. Esse elástico aqui que eu tenho, gente, ele tem 2,5 centímetros de largura, tá? Mas você pode fazer com o elástico mais fino se você quiser. Então, eu vou primeiro fazer o túnel aqui, né? Então, como eu já dobrei essa parte aqui, eu preciso dobrar agora mais uma vez com a largura, né, do meu elástico. Então, se o elástico tem 2,5 centímetros, eu vou dobrar aqui agora, ó. Dobrei 1 centímetro e vou dobrar 2,5 centímetros
né, pra fazer o túnel aqui pro lado de dentro, ó. Conforme eu já tenho essa parte dobrada, eu já tenho o acabamento interno, ó. Já passar uma costura reta aqui, ó, tudo em volta aqui. Quando você estiver chegando pra finalizar a sua costura, você deixa uma abertura pra gente poder passar o elástico dentro desse túnel aqui, tá bom? Então, eu vou fazer essa costura aqui. Então, a gente vai iniciar fazendo a dobra, né? Então, se você quiser pegar uma fita métrica e marcar e depois passar o ferro também para vincar essa segunda dobra, você pode só fazendo isso, tá? Então, aqui, ó, dobrei a largura do elástico e eu vou começar aqui fazendo uma costura aqui embaixo, tá? Vai ficar assim pelo lado de dentro, ó. Pelo lado de fora já vai ficar essa costura. E aí, como eu falei pra vocês, quando estiver chegando, vocês deixam uma abertura pra gente estar colocando agora o elástico aqui dentro. Eu vou estar utilizando essa pecinha aqui, que ela é própria pra passar elástico, ó. Mas você pode utilizar um grampo tranquilamente, tá? Então, eu vou prender aqui, você prende ela assim, aí você puxa essa argolinha aqui, ó. O elástico fica preso. E aí eu consigo passar o meu elástico aqui dentro. Então, a gente vai colocar o elástico aqui dentro agora. Vai puxando. Vai indo bem devagarzinho, pra quando chegar aqui no final, a gente vai prender a ponta do elástico, né, pra ela não entrar lá pra dentro. Então... Pega aqui a ponta desse elástico, ó, pra ele não entrar lá pra dentro ainda, você coloca um alfinete só pra segurar. E agora eu termino de passar o elástico até chegar na outra abertura, pra gente poder pegar e fechar essas pontas do elástico, ó. Vai chegando até ali. Chegou aqui, ó, agora eu vou fechar o elástico, então agora eu pego as duas pontas aqui, ó, coloco elas pra fora aqui, e eu gosto de fechar assim, ó, uma em cima da outra. Você vai colocar aqui, ó, dessa forma, uma sobre a outra, e vai passar uma costurinha reta aqui, um zigue-zague pra fechar esse elástico aqui, tá? Então, eu vou fazer isso, vou colocar um alfinete aqui pra segurar, e vou fechar esse elástico. Tá vendo aqui, ó? Fechei o elástico, então ele já tá fechado. Vou tirar essas linhas daqui. E agora que eu fechei, eu posso puxar esse elástico agora pra dentro aqui normal, ó. Porque agora não tem mais problema, ó. Aí você vai puxar aqui, vai arrumar bem. E olha aqui que lindo que fica, gente. Que perfeição que fica os franzidinhos. Então é assim que vai ficar
tá vendo? E agora eu venho aqui e finalizo, né, fechando a abertura aqui, ó, que eu deixei, né? Então, como que você vai fazer? Você vai esticar e passar a costurinha reta aqui, fechando essa abertura agora pra finalizar a barra da nossa manga. Então, vou fechar aqui essa abertura. Tem que costurar agora com ela, tem que costurar esticando, tá? Então aqui a gente já tem a manga pronta. Vai ficar assim, ó, o acabamento interno fica todo embutido, né? Depois a gente tira as linhas aqui. Deixa eu tirar essa linha aqui. O acabamento, ó, interno fica assim, todo embutido, tá? Então, você vai fazer isso nas duas mangas. Do mesmo jeito que eu fiz nessa, você vai repetir na outra manga, tá? Vamos fazer já a barrinha da blusa também. E aí, a gente já finaliza depois fazendo o acabamento do decote pra finalizar a nossa blusa, tá? A barrinha, gente, eu vou fazer uma barrinha virando 2 vezes, então eu vou dobrar coisa de meio centímetro, tá? E depois eu dobro mais meio. Então vai ser assim, dobrando 2 vezes e vamos passar a costurinha reta em todo o contorno da nossa barra. Então é uma barrinha fininha que eu vou fazer aqui, bem delicada, né? Porque o tecido é delicado. Agora, a gente vai fazer o acabamento do decote, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai medir todo o seu decote e, à medida que der, você vai cortar uma tira no sentido do viés do tecido, tá? É importante isso porque, no sentido do viés, ó, ela cria um pouco de elasticidade e a gente consegue contornar a curva, né? Porque o decote tem curvas. Então, quando a gente tem curvas, é interessante estar cortando no viés pra gente conseguir ir contornando as curvas com maior facilidade, dá um acabamento melhor na nossa peça. Aqui a gente pode fazer o acabamento com revel também, como eu já falei pra vocês. Vocês podem fazer com viés aparente, né? A forma de fazer com viés aparente, né? A gente pode fazer da mesma forma que eu vou ensinar aqui vocês, só que vocês vão o quê? Quem quiser que fique aparecendo o viés, você vai começar costurando pelo lado avesso da peça, tá? Eu vou fazer no estilo debrum. Ou seja, a gente vai esconder todo esse acabamento pelo lado interno da peça. Então, eu vou vir aqui no centro das costas, você vai achar o centro das costas, e eu vou começar costurando pelo lado direito da minha peça. Pego aqui direito do meu viés, com o direito da peça, deixo uma sobra aqui, tá? Do meu viés de uns 2 dedinhos, tá? Porque a gente tem que finalizar depois o acabamento aqui. Então, eu vou colocar aqui e a gente vai passar uma costura, prendendo esse viés, né, em todo o contorno do decote, mas primeiro pelo lado direito, tá? Depois a gente vai jogar ele todo pro avesso. Conforme eu for costurando, eu estico bem pouquinho, tá? Levemente meu viés, só pra ele acomodar melhor em volta do decote e o decote não ficar meio largo, sabe? Não sei se já aconteceu com vocês de fazer uma peça e o decote ficar meio embabadando, meio largo. Então, pra evitar isso, a gente dá uma leve, sabe, bem pouquinho, esticadinha no nosso viés, só pra ele assentar melhor na peça. E a gente vai iniciar nossa costura. E vamos costurar tudo em volta aqui do decote. Gente, ó, eu já fiz a primeira costura e essa costura a gente fez do lado direito da peça, certo? Então, como eu vou fazer esse acabamento ficar escondido por dentro, então o que eu vou fazer, ó, agora que a gente fez, eu vou pelo lado avesso, tá? Toda essa parte aqui, essa sobra de costura, eu vou jogar pro lado aqui do viés e a gente vai dobrar uma vez e a segunda vez a gente dobra tudo pra dentro, ó. Ele vai ficar todo pra dentro aqui, ó, vai ficar interno.
E aí a gente passa uma costura na beiradinha, prendendo essa parte aqui, ó, interna. Então, você só vai dobrar 2 vezes aqui, ó. Faz isso. E essa a gente dobra uma vez aqui, ó. E a segunda vez, ó, a gente dobra tudinho, ó. E vai ficar essa costura aqui assim. Então, vamos dobrar 2 vezes. E agora eu vou passar uma segunda costura pra finalizar aqui o acabamento do decote. Prontinho, gente, ó, assim vai ficar o acabamento por fora, a gente vai passar o ferro e ó, internamente vai ficar assim, ó, tá? Então agora eu vou lá no ferro, vou passar isso aqui pra assentar bem as costuras e a nossa blusa está finalizada, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a manga, olha que linda, gente, que ficou. O franzido, o detalhe que a gente fez aqui, ó. E agora eu vou tirar uma foto, vou deixar uma foto aí pra vocês no final do vídeo, tá? A barrinha, né, que a gente fez uma barrinha bem fininha, então vocês aprenderam vários acabamentos aqui em uma única peça, né? Barrinha de lenço, colocação de elástico, ó, como fazer o acabamento e também como fazer esse acabamento aqui, que seria tipo um debrum, né, com viés interno. Então eu vou passar o ferro, vou deixar a foto aí pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado. E quem fizer, me marca lá no Instagram que eu vou amar ver a peça de vocês, tá, gente? Então, até o próximo vídeo.